nesse vídeo eu vou conversar sobre os 8 personagens que a gente vai ter totalmente acessível, de graça, no jogo, sem nem ter sorte no gacha nem nada, tá? Você vai ganhar só jogando mesmo o Star Rail, nada complexo. E são personagens bem interessantes, cada um deles. Então, começando aí pela Herta, tá? A Herta é um personagem que a gente vai ganhar no universo simulado, que é um dos desafios que a gente vai ter no jogo. Inclusive, nesse desafio você consegue pegar até mais 2 cópias dela, chegando até o Eidolon 2, que é como se fosse a Constelação 2 no Genshin, tá? Ela é um personagem interessante porque ela é focada em dar dano em área. O dano em área dela é focado em gelo, tá? O dano em si não é muito alto, mas se você tiver em uma situação que tem vários inimigos ali, você consegue usar ela com facilidade. Ela parece ser incrível para você farmar, né? Você quer matar um monte de inimigo muito rápido, ela consegue fazer isso aí muito fácil, porque o dano dela é totalmente focado em área, tá? Ela bate em todo mundo ao mesmo tempo muito bem. Então, tá aí a Herta. Uns detalhes aí sobre ela, né? A skill dela bate de acordo com o HP máximo do inimigo. Então, se o inimigo tiver full life, ela dá um porradão, né? Então, ela é muito boa para dar aquele hit kill quando tem um monte de inimigo fraco, né? E aqui ela ganha um buff aqui, né, de ataque quando os inimigos aliados causam dano aos inimigos, né? Então ela dá um ataquezinho extra, tá? Então ela tem umas paradinhas interessantes aí em relação a bater nos inimigos, né? E se eles estiverem congelados, ela dá um dano extra. Então tem alguma sinergia com a March 7 que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Então caso você tenha inimigos com fraqueza a gelo, você pode botar uma March 7 para congelar, depois uma Earth só para finalizar, dando porradão dela em área. Então, uma personagem interessante, não nada espetacular, tá? Não tem um dano absurdo para matar boss, ela vai ser horrível. A não ser que o boss tenha fraqueza gelo, mas mesmo assim o dano em alvo único dela é bem fraquinho. Mas enfim, de graça, tá? De graça. E é boa para farmar. Outro personagem vai ser o Trailblazer, que é o nosso personagem principal, tá? Ele vai ter 2 versões, fogo e físico. Eu vou falar especificamente da de fogo, porque aqui, quando você liberar, você vai querer usar, tá? A de física é legal, tem bastante dano, tipo, direto em alvo único em área, se você quiser, bem balanceada em relação a dar dano. Porém, a de fogo é a melhor, porque ela provém uma defesa absurda, tá? Você vai ficar super tanque aqui, ele dá também defesa pro time todo. Inclusive, ele é o único personagem que tem um taunt, tipo, 100% que, pela skill. Então, no momento que você usa a sua skill aqui, os inimigos vão bater em você, com certeza. Então, é uma forma de proteger os seus aliados, né? Além do escudo que ele levanta para todo mundo, tá? Constantemente. E ele tem um dano legalzinho também, tá? O dano dele não é ruim, assim, quando você olha para os números, etc, tá? Não é um dano de um DPS, mas é um danozinho. Então, personagem que já dá um escudo, mantém todo mundo vivo e dá um dano extra aí, ele é um dos melhores personagens que a gente tem no jogo, comparando também com os 5 estrelas, tá? Então, quem tá acostumado aí com Genshin, que o personagem principal era bem mais ou menos, o personagem principal aqui no Star Rail parece que vai ser bom, principalmente a versão de fogo. A versão de físico tá mais ou menos, tá meio ruimzinha, não recomendo muito não, tá? Então, recomendo total aqui você, né, pegar o seu Trailblazer de fogo. Se a gente conseguir acesso aqui aos Eidolon, não sei exatamente como vai funcionar, tá? Mas com as constelações ele fica melhor ainda, aí é quase que obrigatório você upar esse personagem, porque ele é muito bom já sem constelação nenhuma. Com constelação ainda, God, tá? Super recomendo. Esse aqui vai ser o nosso melhor shielder, de longe, tá? Escudo é com ele mesmo. E aí, a segunda melhor opção de escudo, né? Aí, totalmente free to play, vai ser a March 7, tá? Ela vai ser a opção que a gente vai ter desde o início do jogo. É gelo, tá legal aí. Ela tem bastante utilidade, porque quando ela quebra a defesa dos inimigos, ela congela. O Supremo dela congela também, e é um congelamento em área, né? Tem chance de congelar, né? Óbvio. Se o inimigo tiver uma resistência, ele pode acabar não sendo congelado, mas tem uma chance de congelar. Se o inimigo ficar congelado, ele não te bate, então mais defesa aí, né? E ela tem o escudo que ela dá com a skill elemental. O legal é que esse escudo que ela dá é que se o inimigo sofrer um dano, ela dá um dano de volta no... Se o seu aliado sofrer um dano, ela dá um dano de volta, né? Ela dá um dano de um contra-ataque, basicamente, tá? Esse contra-ataque gera energia para você usar o Supremo, etc. Então, apesar de ter muita utilidade, ela gasta, né, os seus pontos aí de skill, porque você tem que ficar gastando skill para dar escudo, então não é 100%, tá? O legal é que quando um personagem de suporte só usa o ataque normal, porque você não precisa usar o ponto de skill, mas
Em relação à defesa, você pode ficar tranquilo que a Master 7 vai te ajudar, caso você precise, né? Você só vai ter que usar suas pontos de skill para se defender. Então é um personagem super acessível. Se você conseguir no gacha aí uns 5 estrelas pra, né? Ou a Bailu, que é a que cura, ou o Japards, que é o personagem que dá escudo 5 estrelas, aí a Master 7 vai perder um pouquinho do espaço dela, né? Mas caso você não consiga nenhum desses personagens suportes aí, defensivos, a Master 7 é quase que obrigatório você buildar, tá? Tem que ter alguém aí extra para defender o teu time, né? Ou para curar. Outro personagem que a gente vai ganhar desde o iniciozinho, tá? A gente vai ter o Danheng. Ele é um personagem de vento, que é um tipo bem raro no jogo. A gente tem poucos personagens de vento, tá? Então, nisso aqui já é uma vantagem para ele. Se não me engano, é ele mais um que é vento só. E ele é focado em dano em alvo único, tá? O dano em alvo único dele é bem bruto, muito bruto mesmo. Então, para matar boss, por exemplo, né? Se o boss não tiver uma resistência a vento, ele vai destruir, tá? O legal também, além disso, é que ele dá um debuffzinho no inimigo. O inimigo vai perder um pouco de velocidade. Então, além de dar muito dano, ele dá um suportezinho aí, né? O inimigo vai ter menos velocidade, quer dizer que ele vai bater menos, quer dizer que você vai tomar menos dano, né? É sempre bom tomar menos dano. Isso aí não tem como criticar, tá? O ponto fraco dele é que acaba que quando você considera compara com os outros DPS, tá? 5 estrelas, ele acaba ficando um pouco mais atrás, né? Até a própria Cilly, que é a DPS boladona que a gente vai estar nobando aí no início do jogo, ela é basicamente, né? Ela é basicamente uma versão melhorada do Danheng. Então, assim, se você tem uma Cilly na conta, não tem muito porque você upar o Danheng. A não ser que tenha uma situação que o inimigo tenha fraqueza vento, aí ele vai ser melhor. Mas tirando isso, a Cilly acaba, né, power creepando ele por ser uma 5 estrelas, tá? Temos até o Young Queen, né, que também é outro DPS aí focado em alvo único, tá? Então, comparado com os 5 estrelas, ele decai bastante, mas caso você não tenha esses personagens, o Danheng vai ser quase que obrigatório para matar boss. Ele é o melhor personagem acessível que a gente tem, tá? E agora falando sobre a Serval, que é o personagem que está tendo um evento atual aqui, o Web Evento, tá? Super recomendo fazer, porque tá dando a arma para ela aqui, tá? Em relação às armas, a gente vai ter acesso a armas 4 estrelas com facilidade até, tem como farmar essas armas com os outros personagens. Mas o legal desse evento é que você já vai começar com a arma da Serval, né? A Serval é focada em dano em área, tá, gente? Então aí, em caso de mais de inimigo, a Serval é uma opção. Outra parada legal dela é que ela é Lightning, né? Raio. Você pode reparar aqui da lista de personagens que eu vou falar, não tem nenhum personagem de elétrico. Então, se tiver inimigos com fraqueza elétrica, você sabe quem você vai querer usar, né? O dano em si dela não é incrível, nem o dano em área assim parece ser muito bom, porém ela marca os inimigos e deixa eles tomando dano constante, tá? Então, se você conseguir estacar isso aqui bastante, ficar spamando a skill dela toda hora, o inimigo vai ficar tomando aquele raiozinho e aí o dano vai acumulando e vai ficando legal, né? Então, a Serval é legal, eu não acho ela, tipo, absurda nem nada, mas isso de ficar trocando dano constante pode ser muito útil. E, futuramente, a gente vai ter uns personagens que vão ter sinergia com esse dano constante que ela dá, tá? Atualmente a gente não tem, mas tá vindo uns personagens aí que vão ter sinergia, como a Kafka, ok? Então, caso você goste da Kafka, caso você pretenda pegar uma Kafka na conta, você provavelmente vai querer buildar uma Serval também para tua conta, tá? Outra personagem que vai ter aí acessível, né? A penúltima aí da lista é a Kinkou. Ela é uma personagem estranha. Provavelmente ela vai ser a personagem que vai ganhar no evento, no início do jogo, tá? Ela é uma personagem estranha, porém ela é Quantum, tá? Se a gente olhar aqui na lista de elementos do jogo, Quantum, a gente tem 3 personagens, a Silverwolf não vai estar no início do jogo, a Cilly é do gacha limitado e sobrou só a Kinkou, tá? Então ela é literalmente a única acessível desse tipo aqui. Então se tiver um inimigo que é fraco com esse aqui, você vai ter que usar ela, né? Quase que obrigatoriamente, tá? Para ter um personagem bom para lidar com a situação, né? E qual o problema dela? Ela é um gacha dentro do jogo de gacha, tá? Tá vendo essas pecinhas aqui? Ela tira essas pecinhas de dominó aí. Tá? E você tem que ter 4 pecinhas de dominó igual para dar um dano bruto aqui com o ataque normal dela. É muito bom esse dano bruto, porém você tem que ter 4 pecinhas de faces iguais. Toda vez que ela tira uma pecinha, tem 3 possibilidades, tá? Então tem aqui ó, as possibilidades, eu até esqueci o nome das pecinhas, tá? Mas basicamente tem 3 possibilidades. Toda vez que um aliado seu age, ela puxa uma pecinha. E aí quando ela tem 4 pecinhas iguais, ela dá um dano bruto.
porém é aleatório, né? Então, assim, você montar ali as suas pecinhas 4 iguais, você vai depender da chance. Se você tiver sorte, ela vai ser muito boa, né? Se você estiver toda hora montando ali e tirando pecinhas repetidas. Se você for azarado, ela vai dar quase 0 de dano, porque ela precisa de montar essas pecinhas iguais para dar um dano legal. A skill dela, a única coisa que faz é fazer ela comprar mais 2 pecinhas. Então, se você tiver azar na hora de você comprar essas pecinhas, você não vai dar dano nenhum. O supremo dela dá um dano em área, mas também não é um dano absurdo. Então, assim, é o gacha dentro do gacha, entendeu? Se você achar que você vai ser sortudo e sempre tirar as pecinhas iguais, ela vai ser o melhor DPS do jogo. Tá, o dano é muito alto mesmo. E é com ataque normal, você não gasta energia, né? Mas aí vai depender da sua sorte, tá, gente? Então esse é o problema da Kinkyo aí. Não recomendo ela não, tá? Assim, a não ser que você tenha paciência de ficar resetando os combates, né, e tal. Aí ela vai ser boa, né? Porque você vai ficar resetando até dar sorte. Porém, pra finalizar, depois de falar da Kinkyo, que eu não recomendo muito, a gente fala da Natasha, que eu super recomendo, porque ela é a única healer que a gente vai ter acessível, tá? A gente vai ganhar ela lá, mais no finalzinho lá na história, mas a gente vai ganhar ela. É físico, tá? Então tá aí um elemento que, se você estiver usando o seu viajante... Não é viajante, né? O Trailblazer. Se você usando o seu Trailblazer fogo, ela vai ser a físico aí pra bater físico nos inimigos. E ao mesmo tempo ela cura os seus aliados, tá? Tem uma cura em área aqui no Supremo e uma cura em alvo único na skill. Então, caso você precise aí urgente de uma cura, você pode usar a skill. Caso esteja mais tranquilo, você só pode ficar curando ali constantemente com o Supremo, que vai ser o suficiente. A cura dela parece ser muito boa. Ela não faz nada além disso, tá? Ela cura e tira os debuffs dos inimigos. Tipo, seu aliado sofreu algum debuff, você pode tirar o debuff com a skill. Os debuffs nesse jogo parecem ser bem cruéis, tá? Tipo um congelamento que faz você ficar parado sem fazer nada. Então, assim... vai fazer muita diferença essa skill dela, você vai usar em algum momento ou outro. Então a Natasha vai ser quase que obrigatória para qualquer time, na minha visão, assim, para qualquer conta. A não ser que você tire a Bailu. Então tá aqui a Bailu, cadê a Bailu? Essa aqui é a outra healer. Se você tem uma Bailu, ela fica menos importante. Mas se você não tem a Bailu, você vai ter que upar a Natasha. Tem que ter uma healer pelo menos no time, né? Em um dos times. Mas mesmo tendo Bailu, eu ainda recomendo botar a Natasha, porque é bom ter 2 healers, né? Então assim, Natasha é quase que obrigatória para todo mundo que tá vendo esse vídeo. Até para quem é baleia. Então assim, Natasha God vai curar aqui. E aqui vai ter, né, o debuff que ela vai tirar e tal. Aquela aumenta a duração da cura, que aumenta a cura que ela dá. Basicamente focado em cura. Você tem que se manter vivo. Parece que os inimigos dão bastante dano nesse jogo, então você tem que se manter vivo. A Natasha vai tá aí para te ajudar nesse sentido, tá? Então esses são os personagens acessíveis que a gente vai ter aí no início do jogo. No geral são personagens que parecem ser bons, tá? Assim, os 4 estrelas do Honkai Rail não parecem ser ruins. Então eu tenho altas expectativas aí para eles. Eu pretendo fazer algumas contas aí focadas só full free to play, com alguns desafios que vocês vão ver aí no futuro. Então caso vocês estejam interessados em saber mais sobre o jogo e ter mais dicas sobre ele, não esqueçam de se inscrever nesse canal, que aqui a gente vai focar só no Star Rail. É isso, gente. Lester saindo.